Alô, alô, galera, aquele abraço para a KTO, onde a diversão acontece. O papo agora é título do Campeonato Brasileiro. Tivemos nesta quarta-feira jogo único no Maracanã entre Flamengo e Atlético Mineiro, 0 a 0, jogo atrasado da 33ª rodada. Com o empate, o Flamengo ultrapassou o Inter, agora é o quarto colocado e o Inter ocupa a quinta posição na tabela. Faltando apenas 5 rodadas para o final do Campeonato Brasileiro, são estas 6 equipes que de forma matemática disputam o título. Claro, uma menor condição para São Paulo, para Inter, para o próprio Flamengo, condição maior, obviamente, para Botafogo, para Palmeiras e também para a equipe do Fortaleza. A partir de agora, aqui no Plantão do Paulinho, vou mostrar para você que torce para uma dessas 6 equipes o que o seu time tem que fazer nas últimas 5 rodadas para ser campeão brasileiro. Lembrando que teremos ainda, nestas 5 rodadas finais, 6 duelos com essa galera aqui, ó, duelos diretos. Botafogo tem 3 jogos diretos. Na 36ª rodada enfrenta o Palmeiras, no Allianz Parque em São Paulo. Na 37ª joga contra o Inter no Beira-Rio. E na 38ª, última rodada, recebe o São Paulo no Newton Santos. O Flamengo tem, na 35ª rodada, o Fortaleza na capital cearense. E na 36ª, o Inter no Maracanã. E, finalmente, na 38ª rodada, jogam Fortaleza e Internacional lá no Castelão, em Fortaleza. Vamos, então, à classificação atualizada após Flamengo 0, Atlético Mineiro também 0. Botafogo 68, é o líder. Palmeiras 64, ocupa a segunda posição. Fortaleza, 63. No momento é o terceiro colocado. Flamengo empatou, se igualou em pontos com o Inter, mas ultrapassou o Inter pelo número de vitórias. 17 vitórias para o Flamengo, 16 para o Inter, que é o quinto colocado. Como o Flamengo é o campeão da Copa do Brasil, está abrindo vaga direta para o Inter na fase de grupos da Libertadores. Então, nesse momento, Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Flamengo e Inter estariam indo para a fase de grupos da Copa Libertadores da América. Indo para a chamada pré-Libertadores. São Paulo, que é o sexto colocado com 57, e o Cruzeiro, que é o sétimo colocado com 47 pontos na tabela. Bahia 46, Vasco 43, Atlético Mineiro 42, brigando aqui por vaga na pré-Libertadores da América. Claro, se o Cruzeiro for campeão da Copa Sul-Americana, vai garantir vaga na fase de grupos da Libertadores. Se o Atlético Mineiro for campeão da Libertadores da América, vai garantir vaga na fase de grupos da próxima edição da Copa Libertadores da América. Tudo isso eu sei. Vamos começar as projeções, iniciando pelo líder do campeonato, o Botafogo. Botafogo tem 68 pontos, 20 vitórias, poderá chegar no máximo vencendo os últimos 5 jogos a 83 pontos e 25 vitórias. Ok? Botafogo tem que ser melhor, basicamente falando, que o segundo colocado. Se ele for melhor que o segundo colocado, uma obviedade estou falando, ele vai ser campeão brasileiro. Então vamos lá. O Palmeiras hoje é o segundo colocado. O Palmeiras tem 64 pontos e 19 vitórias. Pode chegar no máximo a 79 pontos e 24 vitórias, vencendo os últimos 5 jogos. Tem duelo entre Palmeiras e Botafogo na 36ª rodada. Aí eu simulei aqui. Digamos que, já que a projeção do Botafogo, digamos que o Botafogo perca para o Palmeiras. O Botafogo perde para o Palmeiras. Nos outros 4 jogos, se o Botafogo vencer os outros 4 jogos, será campeão brasileiro. Então ele perde para o Palmeiras, mas vence os outros 4 jogos, é campeão brasileiro. Perdendo para o Palmeiras. Se o Botafogo empatar com o Palmeiras, nas outras 4 partidas contra outros 4 times, se o Botafogo fizer 10 pontos, será campeão brasileiro. E se o Botafogo ganhar do Palmeiras em São Paulo, nas outras 4 partidas contra outros times, se o Botafogo fizer 9 pontos, o Botafogo será campeão brasileiro. Mesmo o Palmeiras vencendo todos os outros jogos, entenderam? Então essa questão é importante. Então se o Botafogo perder para o Palmeiras, se ganhar os 4 jogos contra outras equipes, é campeão. Se der empate entre Palmeiras e Botafogo, se o Botafogo fizer 10 pontos nas outras partidas, é campeão. Se o Botafogo vencer o Palmeiras, nos outros 4 jogos, se fizer 9 pontos, Botafogo é campeão, independentemente do que fizer a equipe do Palmeiras. Fortaleza
no máximo vai chegar a 78 pontos e 23 vitórias, vencendo os últimos jogos. Se o Botafogo fizer 11 pontos em 15 que vai disputar, o Fortaleza não alcança mais o Botafogo. Flamengo pode chegar a 74 com 22 vitórias. Se o Botafogo fizer 7 pontos nos 5 jogos que vai disputar, o Flamengo não alcança mais a equipe do Botafogo. Inter e Botafogo jogam na 37ª rodada no Beira-Rio. Se o Botafogo perder para o Inter, atenção, o Botafogo perder para o Inter, o Botafogo nos outros 4 jogos contra outras 4 equipes, se fizer 6 pontos já elimina o Inter do título. Se o Botafogo empatar no Beira-Rio com o Inter, terá de fazer apenas 4 pontos nos outros 4 jogos que vai disputar contra outras equipes para ser campeão em relação ao Inter. E se o Botafogo for ao Beira-Rio e ganhar do Internacional, vai precisar de só 3 pontos em 4 jogos contra outros times para ser campeão brasileiro em relação ao Internacional. São Paulo, também tem Botafogo e São Paulo, última rodada, 38ª, no Newton Santos, no Rio de Janeiro. Se o Botafogo perder para o São Paulo em casa, nas outras 4 partidas, se o Botafogo fizer 5 pontos, já elimina o São Paulo do título. Se der empate entre Botafogo e São Paulo, nas outras 4 partidas, contra outros 4 times, se o Botafogo fizer 3 pontos, elimina o São Paulo do título. Se o Botafogo vencer o São Paulo, nas outras 4 rodadas, contra outros 4 times, se o Botafogo fizer 2 pontinhos, elimina o São Paulo. Então esta é a matemática para o Botafogo ser campeão brasileiro. Vamos agora à matemática para o Palmeiras ser campeão. O Palmeiras tem 64 pontos e 19 vitórias. Se vencer os 5 jogos que restam para ele, Palmeiras vai chegar a 79 com 24 vitórias. Aí vai começar aquela questão da secação. Se o Palmeiras, atenção, se o Palmeiras vencer o Botafogo em São Paulo na 36ª rodada, vai torcer para que o Botafogo só faça nas outras 4 partidas 11 pontos, no caso 10, né? Não pode fazer 12, até porque não tem como fazer 11 em 4 jogos, ou faz 10 ou faz 12. Então, que o Botafogo não vença os 4 jogos. Não vencendo um dos 4 jogos, o Palmeiras vencendo o Botafogo e fazendo 100% de aproveitamento, será campeão brasileiro. Se o Palmeiras empatar com o Botafogo em São Paulo na 36ª rodada, o Botafogo só poderá fazer 8 pontos nas outras 4 partidas contra outros 4 times. E se o Palmeiras, atenção, hein? Se o Palmeiras perder para o Botafogo em São Paulo na 36ª rodada, o Palmeiras só será campeão se o Botafogo fizer no máximo 5 pontos nas outras 4 rodadas. Fortaleza pode chegar a 78 pontos com 23 vitórias. Em relação ao Fortaleza, se o Palmeiras fizer 100% de aproveitamento, vencer todos os jogos, o Fortaleza pode também vencer os 5 jogos, que o Palmeiras vai ficar na frente. Por quê? Vai ter 79 pontos contra 78 da equipe do Fortaleza. Flamengo. Flamengo no máximo vai chegar a 74 pontos e 22 vitórias se vencer os 5 jogos. Então, em relação ao Flamengo, se o Palmeiras fizer... Falei Botafogo antes do Palmeiras? Se o Palmeiras fizer 11 pontos, nos 5 jogos que vai disputar, certo? São 3 vitórias e 2 empates, o Palmeiras elimina o Flamengo em relação ao título. Internacional. O Inter no máximo vai chegar a 74 com 21. Se o Palmeiras nos 5 jogos fizer 10 pontos, já elimina o Inter em relação a ele, Palmeiras, da disputa pelo título. São Paulo, no máximo vai chegar a 72 pontos e 22 vitórias. Se o Palmeiras fizer em 5 jogos 9 pontos, já elimina a equipe do São Paulo. Ok? Vamos seguir. Projeção agora do Fortaleza, que tem 63 pontos, 18 vitórias, vencendo os últimos 5 jogos, Fortaleza vai chegar a 78 pontos e 23 vitórias. Muito bem. Botafogo. Para o Fortaleza ser campeão, então o Fortaleza vence os últimos 5 jogos e o Botafogo só pode fazer 9 pontos em 15. No máximo 9 pontos, no máximo 3 vitórias, são 5 jogos do Botafogo. Botafogo pode vencer 13 e perder 2. Só isso. Não pode fazer 10 pontos. Se o Botafogo fizer 10 pontos, Fortaleza já não poderá ser mais campeão brasileiro. Em relação ao Palmeiras, o Palmeiras pode chegar a 79 com 24 vitórias. Se o Fortaleza fizer 100%, o Palmeiras só pode fazer 13 pontos em 15, ou seja, 4 vitórias e um empate para o Fortaleza, portanto, ficar na frente da equipe do Palmeiras. Flamengo
Internacional e São Paulo não poderão alcançar o Fortaleza se o Fortaleza fizer 100% de aproveitamento. Por quê? Se o Fortaleza vencer os 5 jogos, vai a 78 pontos. Flamengo no máximo vai a 74, Inter no máximo a 74, São Paulo no máximo a 72. Esta é a projeção da equipe do Fortaleza. Vamos agora projetar o Flamengo. Flamengo é o seguinte, o Flamengo tem duelos diretos contra a Fortaleza e também contra a Internacional. Mas deixa eu começar aqui com o Botafogo. Se o Flamengo fizer a partir de agora 100% de aproveitamento, vencer os últimos 5 jogos, será campeão se o Botafogo no máximo fizer 5 pontos em 15 que vai disputar. Se o Botafogo fizer 6, o Flamengo já não pode mais ser campeão. Então no máximo 5 pontos. Palmeiras, que poderá chegar a 79 pontos, aqui o Botafogo pode chegar a 83. Palmeiras a 79. Para o Flamengo ser campeão, o Flamengo vencendo 5 jogos, o Palmeiras nas 5 rodadas finais só pode fazer no máximo 9 pontos, ou seja, 3 vitórias. No máximo 9 pontos. Se o Palmeiras fizer 10, o Flamengo estará eliminado do título. Em relação ao Fortaleza, tem Fortaleza e Flamengo na 35ª rodada lá em Fortaleza. Se o Flamengo vencer o Fortaleza, nessa 35ª rodada, nas outras 4 partidas, o Fortaleza pode fazer no máximo 10 pontos. Não pode vencer os 4 jogos. Tem que pelo menos empatar um dos 4. Então o Fortaleza fazendo 10 pontos, o Flamengo, com 100% de aproveitamento, garante, portanto, obviamente, né, o título de campeão brasileiro. Se der empate entre Fortaleza e Flamengo, ou se o Flamengo perder para a equipe do Fortaleza, o Fortaleza nas últimas 4 rodadas, as outras 4 rodadas, no máximo poderá fazer 8 pontos. Se o Fortaleza fizer 9, o Flamengo estará eliminado na questão do título em relação ao Fortaleza. Inter, tem duelo entre Inter e Flamengo na 36ª rodada lá no Rio de Janeiro. O Inter no máximo pode chegar a 74 pontos com 21 vitórias. Aí é o seguinte, pessoal, ó, se o Flamengo vencer o Inter, ou se der empate lá no Rio entre Flamengo e Inter, o Inter não terá como alcançar o Flamengo, passar o Flamengo, mesmo vencendo os outros 4 jogos. O Inter só poderá alcançar e passar o Flamengo se o Inter vencer o jogo no Maracanã. Digamos, Flamengo 0, Inter 1. Muito bem, o Flamengo perde para o Inter. Aí nas outras 4 partidas do Inter, tirando essa do Flamengo, as outras 4 partidas, o Inter só pode fazer 9 pontos. 9 pontos em 12. Se fizer no máximo 9 em 12, o Flamengo, mesmo perdendo para o Inter no Maracanã, será campeão em relação ao Internacional. Se o Inter fizer 10 pontos, aí já ultrapassa o Flamengo. São Paulo, no máximo pode chegar a 72 pontos e 22 vitórias. Se o Flamengo vencer os 5 jogos, vai a 74 pontos. Então, São Paulo, aqui ó, São Paulo não alcança o Flamengo. Se o Flamengo não tropeçar, o São Paulo não alcança a equipe do Flamengo. Vamos projetar agora o Internacional. O Inter que tem 59 pontos, 16 vitórias. Poderá chegar, vencendo os 5 últimos jogos, a 74 pontos e 21 vitórias. O Inter enfrenta ainda Botafogo, Fortaleza e Flamengo. O Inter pega 3 adversários diretos aí. Vamos lá. O Inter enfrenta o Botafogo no Beira-Rio na 37ª rodada, na penúltima rodada. Se o Inter vencer o Botafogo, atenção, hein? Olha a dificuldade do Inter. Se o Inter vencer no Beira-Rio o Botafogo, o Inter só será campeão em relação ao Botafogo, fiquei na frente do Botafogo no final do campeonato, se o Botafogo nas outras 4 partidas fizer no máximo 5 pontos. Se fizer 6, já elimina o Inter. Se der empate no Beira-Rio entre Inter e Botafogo, nas outras 4 rodadas contra outros times, o Botafogo só poderá fazer no máximo 3 pontos. Se fizer 4, já ultrapassa o Inter. E se o Botafogo vencer no Beira-Rio, nas outras 4 partidas, o Botafogo só poderá fazer 2 pontos no máximo, porque se fizer 3, já ultrapassa o Inter não poderá ser campeão brasileiro. Inter contra o Palmeiras. O Palmeiras pode chegar a 79 pontos. O Palmeiras, se o Inter fizer 100% de aproveitamento, no máximo, nos seus 5 jogos, só poderá fazer 9 pontos. No máximo 9. Se fizer 10, o Inter já não alcança mais o Palmeiras. Fortaleza tem 78 pontos. Tem duelo contra o Internacional na última rodada, 38ª no Castelão, em Fortaleza. Se o Inter vencer o Fortaleza, pessoal, nas outras 4 rodadas o Fortaleza só pode fazer 10 pontos. No máximo 10 pontos para o Inter ficar na frente do Fortaleza ao final do campeonato. Se der empate em Fortaleza, entre Fortaleza e Inter, nas outras 4 partidas o Fortaleza só pode fazer 7 pontos. Se fizer 8, já ultrapassa o Inter.
E se o Inter perder para o Fortaleza no Castelão, o Fortaleza nas 4 partidas que vão restar para ele contra outras equipes, no máximo poderá fazer 4 pontos. Se fizer 5 pontos já ultrapassa o Internacional. Flamengo vai chegar no máximo a 74 pontos. Tem duelo entre Inter e Flamengo no Maracanã na 36ª rodada. Vamos lá. Se o Inter perder para o Flamengo, o Inter não tem como ficar mais na frente do Flamengo. Se der empate no Maracanã entre Flamengo e Inter, o Inter ainda poderá ficar à frente do Flamengo se o Flamengo no máximo, nos outros 4 jogos, fizer no máximo 10 pontos. Se o Flamengo vencer os 4 jogos restantes, aí, mesmo empatando com o Inter no Maracanã, o Flamengo fica à frente do Inter. E se o Inter perder no Maracanã para o Flamengo, o Inter só ficará no final do campeonato na frente do Flamengo se o Flamengo nas 4 partidas contra outros times fizer no máximo 8 pontos. Se fizer 9, já fica na frente do Inter. São Paulo. São Paulo, se o Inter fizer 100% de aproveitamento, vencer os 5 jogos, São Paulo não alcança o Inter. Por quê? O Inter vencendo 5 partidas vai a 74 pontos. São Paulo venceu 5 jogos, vai a 72. Então esta é a matemática do Inter. Vamos fechar com a matemática do São Paulo, né, pessoal? São Paulo que tem 57 pontos, 17 vitórias, pode chegar a 72 pontos e 22 vitórias ao final do Campeonato Brasileiro. Tá bom? Vamos lá, vamos projetar. Começar aqui com o Botafogo. Tem Botafogo e São Paulo no Newton Santos na última rodada. A chance do São Paulo ser campeão já passa por esse jogo. Eu sei que é a última rodada, mas passa por esse jogo. Pensem que o jogo fosse agora na próxima rodada. Não pode perder. São Paulo perder para o Botafogo, não poderá mais ser campeão brasileiro. Não vai poder mais alcançar e passar o São Paulo. Então, o São Paulo só poderá ser campeão brasileiro se na última rodada, chegar vivo na última rodada e pelo menos empatar com o Botafogo. Porque se o São Paulo vencer o Botafogo ou empatar com o Botafogo, nas outras 4 rodadas contra outros times, o Botafogo só pode fazer 10 pontos. Se o Botafogo vencer os outros 4 jogos, aí o São Paulo, mesmo vencendo o Botafogo lá no Engenhão, no Newton Santos, não poderá ser campeão brasileiro. Muito bem. Palmeiras. Duelo entre São Paulo e Palmeiras. Palmeiras pode chegar a 79 pontos. Se o São Paulo vencer os 5 jogos que restam para ele, chegando a 72, o Palmeiras no máximo poderá fazer nos seus 5 jogos 8 pontos. No máximo 8 pontos. Se fizer 9, o São Paulo já não pode mais ultrapassar o Palmeiras. Fortaleza pode chegar no máximo a 78. Se o São Paulo vencer os 5 jogos finais, para ficar na frente do Fortaleza, o Fortaleza só poderá fazer nos 5 jogos no máximo 9 pontos. Se fizer 10, já fica na frente do São Paulo já não alcança mais a equipe do Fortaleza. Flamengo e Inter. Flamengo e Inter não podem vencer os seus 5 jogos. Até porque não tem como vencer os 5 jogos. Né? Um dos dois aqui vai ter que perder. Né? Mas tudo bem. Não pode o Flamengo vencer os 5 jogos finais, nem o Inter vencer os 5 jogos finais. Até porque quem dos dois vencer 5 partidas, o São Paulo já não alcança mais eles. Por quê? Quem vencer as 5 partidas vai 74, contra no máximo 72 do São Paulo. O São Paulo só vai ficar vivo em relação a Flamengo e Inter se no máximo Flamengo e Inter fizerem 13 pontos nas últimas 5 rodadas. No máximo. Por exemplo, no Maracanã dá empate entre Flamengo e Inter e o Flamengo vence os outros 4 jogos e o Inter vence os outros 4 jogos. Certo? Chegariam, portanto, a 72 pontos o Flamengo aqui, 21 vitórias, e o Inter 72 pontos e 20 vitórias. E, consequentemente, com 72 pontos e 22 vitórias, o São Paulo estaria à frente dos dois. Então esta é a matemática para o São Paulo ainda ser campeão brasileiro. Entenderam? São 5 times, obviamente, condição melhor e maior, percentual para o Botafogo ser campeão. Aí vem diminuindo percentualmente aqui a chance de cada um. Chance mínima para o São Paulo, um pouquinho melhor para o Inter, um pouquinho melhor para o Flamengo, chance maior para o Fortaleza, um pouco maior para o Palmeiras e muito grande para a equipe do Botafogo. Repito, Botafogo que tem aí duelos diretos nas 3 últimas rodadas. Na 36ª pega o Palmeiras em São Paulo, na 37ª enfrenta o Inter no Beira-Rio e na 38ª e última rodada, no Newton Santos, Botafogo recebe a equipe do São Paulo. Tá bom, pessoal? É isso aí. Forte abraço. Fui!